Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica e no episódio de hoje eu vou explicar como fazer um book proposal. Então, tem vários modelos assim na internet mesmo de book proposal. É um negócio que talvez não seja tão usado aqui no Brasil, mas como o próprio nome já diz, é bem usado no exterior. Então, alguns sites falam para você ter um book proposal de até 9 páginas. Eu acho 9 páginas muito, pessoalmente. Acho que como editor é uma pessoa muito ocupada, então quanto menos páginas você conseguir fazer de um book proposal, é melhor, assim. Então, a primeira etapa do book proposal é o título e o subtítulo do seu livro. Precisa estar bem grande logo no início. Depois, você pode ou não colocar um índice no seu book proposal. Eu acho melhor, pessoalmente, não colocar, porque dá a impressão de que vai se estender demais um índice. Mas você pode ou não colocar. Terceiro passo é o overview, ou um pitch. O pitch é você vender seu livro em poucas palavras. Então, você tentar convencer alguém a comprar o seu livro usando poucas palavras. Pode ser uma frase ou um parágrafo, mas no overview você coloca tipo um parágrafo de por que alguém deveria comprar o seu livro, basicamente. Quarto ponto, o público-alvo. Então você descreve qual é o público-alvo, você precisa pesquisar qual é o tamanho do seu público-alvo e se o seu público consome livros como o seu, dando alguns exemplos de livros semelhantes que foram comprados e que fazem sucesso dentro do seu público-alvo. Por exemplo, eu escrevo fantasia com romance para young adults. Então eu posso colocar, tipo, como exemplo os livros da Sarah J. Maas, que funcionam super bem. E posso colocar que existe uma demanda de mercado para esse tipo de livro. Isso seria mais ou menos o que você colocaria no seu público-alvo. Em quinto lugar, vem a biografia do autor. A biografia tem que ser uma coisa bem simples, então no máximo 2 parágrafos de biografia. Tenta fazer sua biografia condizente com o conteúdo do seu livro. Então, se você escreve não ficção, você tem que colocar a sua formação e por que você é a pessoa certa para escrever o seu livro. Então, você coloca tipo titulações e outras coisas relevantes ao tema do seu livro especificamente. Se você escreve ficção, você pode deixar um pouco mais leve, digamos assim. Você pode fazer a sua bio como mais ou menos no mesmo estilo da sua escrita do livro. Então pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa meio irônica, depende da sua escrita. Você pode deixar sua bio um pouco mais com a sua cara. Em sexto lugar, vem o plano de marketing. O plano de marketing tem que partir do autor. Então o plano de marketing ele envolve o público-alvo, obviamente, e como você vai atingir o seu público-alvo. Então, como você vai fazer para que o seu livro chegue até o seu público-alvo, quais são as mídias que você vai usar, livros semelhantes que você pode ver, estudar a estratégia de marketing e ver como que você poderia aproveitar para o seu próprio plano de marketing. Então, você acaba já fazendo o esboço do seu plano de marketing para a editora perceber que você está engajado nisso e que você tem interesse de fazer o negócio funcionar. Você não é só um autor que escreveu e pronto, acha que o trabalho acabou ali. Sétimo passo são os títulos semelhantes. Então, no público-alvo você já deu uma ideia de títulos semelhantes. Agora você coloca de novo títulos que são semelhantes aos seus livros. Então, você pode colocar mais ou menos uns 5 exemplos de livros semelhantes aos seus e preferencialmente livros que tiveram sucesso e que são semelhantes aos seus, mostrando que existe essa demanda de mercado e que você poderia se aproveitar dessa demanda.
Oitavo passo, eu acho um pouco desnecessário, digamos assim, mas você pode colocar ou não, que é o Chapter Outline. O Chapter Outline, ele explica capítulo por capítulo o que cada capítulo vai te oferecer. Então ele explica os acontecimentos de cada capítulo. Normalmente é 1 a 2 parágrafos em cada capítulo, então você meio que resume o capítulo em 1 a 2 parágrafos. Tem que ser bem sucinto, assim, para não ficar longo demais, porque o próximo passo é justamente o Chapter Sample, então, que é o exemplo de capítulo. Você manda alguns capítulos para o editor, para ele ter uma ideia de como que é a sua escrita, para ele saber mais ou menos como que vai ser a história. Então você já vai mandar, de qualquer forma, um Chapter Sample, que é esse exemplo de capítulo, para o editor. O Chapter Outline, ele é basicamente você mandar um resumo de cada capítulo para o editor, não passando de 2 parágrafos por cada capítulo. Então você coloca capítulo 1, vai acontecer tal coisa, capítulo 2, tal coisa, capítulo 3 e assim sucessivamente em cada capítulo do seu livro. E é basicamente isso. O Book Proposal, ele termina com o Chapter Sample, que é o capítulo que você vai enviar para o editor como uma vitrine do seu livro. Normalmente acaba se enviando os primeiros capítulos, né? Então você pode mandar tipo 2 ou 3 capítulos do seu livro para o editor dar uma olhada de como que de como que funciona a sua escrita. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, como que a gente pode fazer um Book Proposal. Eu vou deixar um link na descrição com o Book Proposal em um PDF. Então, para quem quiser, é só acessar o link para ter o PDF do Book Proposal. Uma coisa importante no Book Proposal é que você precisa ser realista e não prometer coisas demais, assim. Você precisa ser otimista em relação ao seu livro, mas você não pode ser delusional. Então, você tem que ser realista nas suas estimativas. Então, em relação à venda, no Brasil a gente sabe que não se vende 100 mil exemplares, então você não vai colocar que seu público vai comprar 100 mil exemplares do seu livro, porque isso é absurdo, assim. Então você precisa estudar bem o mercado e saber muito bem sobre o seu público-alvo, para que você escreva um Book Proposal de um jeito que seja realista, que seja uma forma bem clara. Você não pode ser uma pessoa confusa em relação a isso. Você precisa expressar suas ideias de forma clara e direta no Book Proposal. O Book Proposal não é para o leitor, é para o editor. Então você não precisa ter medo de mostrar os plots ou os plot twists do seu livro quando você for detalhar o Chapter Outline, porque o editor, ele não é a pessoa que você quer vender o seu livro. Tipo, ele não é a pessoa que você tem que ter medo de dar spoilers. Ele é a pessoa que você tem que dar os spoilers para que ele tenha curiosidade de ler o livro e de já, tipo, pensar, nossa, que plot twist legal, ou então, puxa, isso não é tão legal assim. Então, para o editor, você não precisa ter medo de mostrar os plot twists ou de dar spoiler, porque ele vai precisar dessa informação. Outra coisa importante é a escolha de fontes do Book Proposal. Você pode usar fontes diferentes e formatar ou enfeitar o seu Book Proposal, mas tomando cuidado para não ficar muito infantil e não profissional. Então você pode usar fontes diferentes, com cores diferentes, mas tenta não usar tipo Comic Sans, tenta não usar cor de rosa choque, coisas assim. Tenha bom senso de perceber que é para um editor e ele quer uma pessoa
séria e comprometida para trabalhar, não uma criança. Então isso também é importante. Bom, é basicamente isso, as minhas dicas para escrever um book proposal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no meu canal. E muito obrigada pela atenção até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.